Abra sua Bíblia, Josué capítulo 5. Nós vamos ler um versículo só, versículo 12. Josué 5, 12. Diz assim: Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Feche sua Bíblia agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Que Tu, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, faça a obra, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas, Senhor, que seja o Teu Espírito a cada coração individualmente. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus é bom. Eu quis mostrar só esse versículo para você. Você sabe do que eu estou falando? Abaixa um pouquinho mais o retorno. Está muito alto. Você sabe do que eu estou falando? Maná cessou quando o povo, hebreu entrou na terra prometida. Então, eu vou perguntar para você. Você tem problemas? Você tem problema na sua vida? Eles também tinham. E eu também tenho. Você tem alguma dificuldade no seu dia a dia? Algo que você não consegue se livrar? Eu também tenho. Todos nós temos e eles também tinham, Problemas e dificuldades, dependendo de como você lida com os problemas e as dificuldades, dependendo de como seja, são oportunidades. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. São oportunidades para você aprender, desenvolver, mudar, ser transformado, e ficar mais forte. Eles são oportunidades para nós termos todas essas benesses, dependendo de como nós encaramos, como nós enfrentamos. É assim que acontece. Cada um de nós tem tipos diferentes de problemas, de dificuldades. Cada um tem o seu. E, teoricamente, tipo diferente de soluções, não são as mesmas. O próprio Deus, quando você vê, às vezes você ouve um testemunho de uma pessoa, e o outro testemunho do problema é igual, e Deus age de forma diferente. Então, as soluções são diferentes, os tipos de problemas são diferentes. Que tipo de problema você vive? Qual é o tipo de problema que você hoje tem, que você vive? Então, Deus tem a solução, E Ele dá a solução e nós vemos isso. Como é que esse problema ele se apresenta a você? Às vezes você vê esse problema de uma forma muito grande, grande demais para você reagir. Como é que você tem reagido aos seus problemas? E aí eu vou mostrar 3 situações para você, e depois a gente vai ver na palavra de Deus essas mesmas situações com o povo de Israel. A primeira é, você pode se sentir, esse problema pode se apresentar a você como se você estivesse no meio do seu problema. Não tem como você escapar, você está no meio. Isso aconteceu com eles também. Você pode se sentir de uma forma sufocado, porque você tem aquele problema e sabe que você não vai conseguir, teoricamente, por suas forças, você não vai conseguir sair daquele problema. Você também pode sentir, na sua vida um problema como se você fosse andando, seguindo pela vida e o problema atrás. Ou seja, você convivendo, vivendo com aquele problema o tempo todo. Essa é uma outra visão do problema. Vou repetir, é você se encontra no meio do problema. O outro é, você continua a sua vida e parece que aquele problema vai te seguindo. Você vai seguindo sempre com ele, não consegue se livrar dele. É um problema ou dificuldade. E o terceiro caso, é um problema ou dificuldade que está à sua frente e parece grande e forte demais para você ultrapassar. Algo que é uma barreira, você não consegue passar. Ou ele está impedindo você de alcançar a sua promessa, a sua bênção, a sua vitória, que Deus pode já ter até falado que você vai receber, mas existe uma parede na frente. Um problema que você vê como muito grande, como você vê como intransponível.
Então, nós temos essas situações, e nessa manhã, nós vamos fazer uma analogia com os problemas que o povo hebreu enfrentou. E como Deus, resolveu, como Deus solucionou esses problemas. Então, isso começa desde o Egito, eles estão no Egito, indo para a terra da Palestina, e nós vamos ver o que aconteceu. E aí, a primeira pergunta que eu fiz, sobre o seu problema, é se você se sentia como se estivesse vivendo no meio do problema. Eu quero que você abra em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, 7. Diz assim: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Eles estavam, como muitas vezes você pode estar se sentindo, dentro do problema. Tem como um escravo deixar de ser escravo? Teoricamente, não. É uma marca, É uma imposição. Existem feitores que te obrigam a trabalhar, e você trabalha e não no caso dele, não era remunerado, você apenas sobrevivia na sua vida. Eles estavam sofrendo com isso. Muitas vezes nós sofremos com problemas assim. Você está dentro de uma situação sufocado, você não consegue ver, como sair daquilo. Talvez você tenha até, como eles, que eram escravos, talvez você tenha sobre você, sobre a sua vida, algo que você se impôs, ou algo que alguém impôs a você. Não, eu sou, por exemplo, você escolhe uma profissão. Você estuda durante muitos anos para fazer aquilo. E aí agora você está dentro daquela profissão e você vê, não é uma boa, eu tinha que ter ido para outro caminho, e você não consegue vislumbrar outra coisa, porque você está dentro daquilo, não tem como sair. Você está com aquela papeleta aqui, Tem uma placa aqui, no meu caso, militar. Eu me senti sufocado muitas vezes, você não tem ideia, E você pode estar na mesma situação, e você se sente oprimido. Você se sente oprimido por estar ali. Eles eram oprimidos, eles estavam sofrendo, eles eram escravos. Algo que eles não podiam se livrar. Eram cercados pelos seus opressores, Eles eram mandados, viviam dentro do seu problema, mas Deus os ajudou com seu imenso poder. Eles não podiam fazer nada. Um escravo que foge pode ser morto, recapturado, Eles não podiam fazer nada. Era um povo inteiro, tinham filhos. Como é que eles iam escapar do Egito? Ia ter que sair ele, a pessoa e a família. Então, com filhos fugindo pelo deserto, não dava. Não dava. Eles estavam inseridos, mas Deus deu o livramento, o escape daquela situação. Quando você vive um problema, você pode contar com Deus para lhe dar um escape. Mas você tem que entender isso, que Deus faz, Ele abre o mar. Nós cantamos uma música aqui, se Deus não abrir o mar, vocês não lembram da música? Nós vamos andar sobre as águas. A solução não é uma só, é interessante a música, Porque as duas coisas estão na Bíblia, quando Ele abriu o mar e quando andou sobre as águas. Então, Deus pode abrir o mar ou fazer você andar sobre as águas. Ele faz. E eu queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos para você sentir o drama que eles viveram. Eu vou saltear, Êxodo 14. Êxodo 14. Nós vamos ler versículos 5 e 7, depois eu vou mudando, tá? Êxodo 14, de 5 a 7. Diz assim,
Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Pula para o versículo 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Até o versículo 11. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Nós vamos continuar lendo, mas só para você entender, né? Isso é ingratidão pura. Às vezes Deus está vendo o seu problema, mas você é ingrato, né? Versículo 13 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E Deus fala isso para a gente também. Tão somente acalme-se. Deus vai fazer, Deus vai transformar, Deus vai te tirar do meio desse roda-moinho que você está, né? Versículo 18: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 21. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e aí continua contando, e eu não vou mais contar, porque você sabe a história. Eles passaram, quando Moisés botou de novo, né, a clave, né, o mar fechou em cima dos egípcios. E acabou com aquele exército. E acabou com aquele império, porque depois disso o Egito nunca mais cresceu, né? Ele foi totalmente derrotado até os dias de hoje. Hoje é uma nação fraca, né? E foi desde sempre, né? Por causa disso. Então, entenda, Deus, ele faz. Não importa se o teu inimigo parece muito forte, se o que te cerca, o problema que te cerca parece muito forte, Deus faz. Ele tira, muda a condição. Você estava no meio do problema, e é isso que eles estavam no meio do problema. Eles estavam com o nome aqui, escravo, não tinha como eles comprarem o passe deles, não tinha como eles fazerem nada. Mas Deus fez, Deus deu escape para ele. E diz aqui: o Senhor lutará por nós, e ele lutou por eles. E é assim que Deus faz conosco, quando nós estamos no meio do problema. Essa talvez seja a pior situação. Mas, tão grave quanto essa, existem outras duas situações, né? A segunda, como eu falei, e foi a pergunta que eu fiz, você está seguindo na vida acompanhado do seu problema? Parece que você não consegue se livrar, ele te acompanha, você resolveu, fez alguma coisa, você tomou alguma decisão e esse problema está te acompanhando. Então aconteceu isso com eles também. E como é que você reage nesse caso? É diferente do primeiro. Primeiro você estava envolto no problema. Agora é algo que você está vivendo a sua vida, mas o problema te acompanha. Como é que você reage? Imagine, né, que você não tem, né, algo para te livrar daquela situação. Você está andando, você não consegue se livrar simplesmente, deixar ela para lá. Era o que eles estavam pensando e passando no deserto. Porque depois de sair do Egito, de estar no meio do problema,
Agora, eles tinham um outro problema, porque eles estavam andando numa região árida. Desertos nunca são lugares fáceis de nós passarmos, ou de vivermos. Eles agora estavam passando num lugar difícil. No deserto tem falta de coisas, limitações, restrições, né? E, às vezes, nós vivemos isso na nossa vida também. Vivemos limitações, restrições. Como é que a gente reage a isso? No caso deles, faltava água, faltava comida. Faltavam coisas. Faltava um lugar para dizer que é seu. Tem uma música que fala isso, não é isso? O lugar que é meu? Não tem uma música assim? Não, não é a música, tá. Então, precisava de um lugar... Ah, é a outra pessoa, tá bom. Então, eu confundi. Mas faltava um lugar para dizer que era deles, né? Uma terra, aquilo era muito importante. Gente, terra antigamente, hoje a gente perdeu um pouco esse conceito. Mas ter uma terra era tudo, né? Ter uma terra era tudo. E eles não tinham. E eles eram restritos também na sua comida, naquilo que bebiam. E eles ficaram, inclusive, com medo de morrer no deserto. Às vezes a vida nos reserva uma situação da qual nós nunca, ouça o que eu vou dizer, nós nunca vamos nos livrar. Acontece. Uma doença, né? Ou, sei lá, uma pessoa próxima. Às vezes a vida nos reserva coisas, né? Situações que nós nunca vamos nos livrar. Como viver assim? Com um problema te acompanhando, com algo que você não consegue se livrar. Enquanto eles caminhavam, as restrições iam junto. As restrições de comida, água, conforto, iam junto. Os problemas de viver, eles não podiam plantar, iam junto. E às vezes a gente vive a mesma coisa. Mas, quando acontece isso, é isso que nós temos que crer. E este é um segundo tipo de problema. Quando acontece isso, Deus supre você da força que você precisa, da fé que você precisa, das coisas materiais que você precisa. Quando acontece esse tipo de coisa, você não consegue se livrar e vai ter que andar com aquilo junto com você, ele te dá mais carinho e amor do que você precisa. Quer dizer, perdão, ele te dá o amor e o carinho que você precisa, ele te dá a paciência que você precisa. Às vezes uma pessoa vê uma outra, né, e fala assim, nossa, eu não ia aguentar isso. Aguenta. Porque se você é uma pessoa que crê em Deus, ele supre você da fé, do amor, do carinho, da paciência, da força para viver, do estímulo para viver. Você consegue sim passar por tudo, porque Deus provê. Quando acontece com você, Ele permite que você viva dessa forma, Ele faz isso, né? Ele provê daquilo que você precisa para continuar vivo, para continuar vibrante, para continuar crendo nele, não desistir até o fim, como nós cantamos aqui. Ele te dá. Eu queria que você abrisse em Deuteronômio. Deuteronômio, fica depois de Números. Vamos ler o capítulo 2 primeiro. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Deuteronômio 2, 7. Achou? Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado coisa alguma. Foram 40 anos de deserto, 40 anos de vida restrita, mas Deus não deixou faltar o que eles precisavam. Vou ler de novo. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês,
e não lhes tem faltado coisa alguma. Que coisa alguma? Eu não tinha televisão lá. Tudo bem, não tem faltado as coisas que você realmente precisa. Não falta. Vai para o capítulo 8 agora. 8, versículo 3 e 4. Deuteronômio 8, versículo 3. Diz assim: assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Ele deu maná, as roupas não se gastaram, os sapatos não se gastaram, porque a roupa está incluída no sapato, e os pés deles não incharam. Deus sustentou eles no deserto. Nada vai nos faltar se nós crermos nisso. Eu estou nessa situação, não sei porquê, pode ser uma escolha sua errada, pode ser que você não tenha escolhido nada e tenha caído naquela situação, não importa. Deus te sustenta todo o tempo que você estiver num deserto, todo o tempo que estiver ruim, Ele vai te sustentar com tudo que você precisa. Não faltou nada para eles e não vai faltar nada para vocês, mas você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar na primeira situação para sair dela. E Ele deu o livramento, eles escaparam do Egito. Agora eles estão com outro problema, passando pelo deserto. Problema diferente. Solução diferente. Né? Não é a solução que nós pensamos. Deus dá a solução que Ele quer. Às vezes a gente imagina, pede algo e Deus faz diferente. No meio do problema você está, pede a Deus, mas não a sua solução, deixa Ele solucionar. Se você está caminhando com um problema, faça a mesma coisa. Confia nele e Ele vai fazer. Ele vai resolver para você, mas você tem que confiar nele. Se você está passando, ou vai passar, por um longo período de tribulação, por um período difícil, não desanime. Deus vai te suprir. Ele supre. Você só precisa confiar nele. E a última situação, né, que nós podemos passar, e que eles passaram também, é ter o problema no seu caminho. Você tem um problemaço no caminho, à sua frente. Grande e forte como as muralhas de Jericó. Eu quase trouxe um mapa aqui para mostrar para você como é que foi o negócio. Deus mandou eles darem a volta, eles deram a volta por baixo. Né? Então, vocês conhecem, vocês devem ter tá toda hora aparecendo, né, Israel na televisão. Israel é colado no mar, né? Mar Mediterrâneo. Então Israel está aqui. E aí, embaixo de Israel, Deus mandou eles evitarem, se eu não me engano, os moabitas. Então eles tiveram que entrar ao contrário. Eles, em vez de entrar pelo sul, eles entraram pela esquerda, né? Por oeste. Pelo leste da terra da Palestina. Ao fazer isso, eles encontraram uma grande cidade fortificada, Jericó. Jericó estava no caminho deles. Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. 34, 1. Deuteronômio 34, 1. Diz assim. Todos acharam? Diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan. Né? Vamos para o 4 agora. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos,
mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Então ele estava avistando, né? Deus estava mostrando, eu quis trazer isso só para você entender. No que ele estava avistando a terra prometida, 40 anos buscando a terra prometida no deserto, quando eles chegam, mudou o problema. Olha só, uma hora eles estavam dentro do problema, Deus livrou. A outra hora eles estavam andando com o problema, Deus sustentou. Agora eles depararam com um problemaço enorme na frente deles, né? Algo que não daria para eles superarem sozinhos. Então, uma Jericó estava no caminho deles, impedindo, como pode ter uma grande Jericó na sua vida também, impedindo de você alcançar as suas bênçãos, as suas promessas. Deus, né, dá a maneira e a fé de nós vencermos os nossos grandes problemas, as nossas grandes paredes. Que Ele dá a maneira de você destruir o seu problema, porque agora, ao contrário dos outros, ele precisava destruir o problema, né? Não foi um escape, não foi perseverar, né? Ele não foi você persistir, você sobreviver, agora você tem que destruir o problema. E aí Josué, capítulo 6, é o próximo livro. Josué 6, vamos ler de 1 a 5. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava, eles estavam com medo, né? Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Versículo 5. Quando as trombetas soaram um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. E Deus fez. Eles obedeceram e Deus fez. Seja qual for o seu problema, deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. Confia que Ele vai realizar, que Ele vai fazer. E Ele vai fazer aquilo que nós lemos, Ele luta por nós. Ele luta por nós. Os problemas estão na vida. Jesus disse assim: no mundo tereis. Quem promete coisa diferente disso está mentindo. No mundo tereis aflições. Qual é o tipo de aflição que você está passando? Você está no meio do problema, você está convivendo com ele e não vai conseguir se livrar nunca. Ou você vai chegar e defrontar, né? Ficar diante de um grande problema. E aí você vai ter que destruir esse problema. E perceba, eles nunca viveram sem problema. Eles sempre tiveram problemas. Como nós sempre temos problemas. Isso é algo até didático. Isso para nós é didático. Deus está ensinando, ó, faça assim. Eu vou realizar. Vocês vão ter problemas diferentes, mas eu vou estar com vocês. Eles nunca ficaram, né, sem o problema, mas também nunca ficaram sem o agir, o cuidado e o amor de Deus. Nunca. Deus sempre cuidou deles, como Ele vai cuidar de nós. Você pode estar em qualquer situação, se você crer, Ele vai cuidar de você. Ele vai continuar cuidando. E interessante é que o problema deles foi migrando, né? Nós começamos lendo que o maná cessou, lembra? O maná cessou. A solução do problema anterior não era a solução para o próximo problema. Assim que eles chegaram, nós lemos aqui, na terra, o maná cessou. Deus começou a dar uma outra coisa. Eles começaram agora a tirar o fruto da terra. Gente, Deus faz assim.
Não fica olhando para o passado. Puxa, no passado, os meus filhos me obedeciam. Hoje, eles contestam. Não. Agora é outra vida, é outro problema. Filhos criados, como é que é mesmo? Um trabalho triplicado. Se forem 2, é triplicado. Brincadeira. Meus filhos são ótimos. Mas graças a Deus. Mas entenda. Os problemas mudam, as soluções de Deus mudam. O que não pode mudar, o que não pode mudar, estou fazendo isso para você prestar atenção, o poder dele não muda. O poder de Deus não muda. O amor de Deus não muda. A sua fé não pode mudar. Mas era muito mais fácil limpar a fralda. Hoje tem que ficar olhando o relógio e controlando, né? É perigoso, está depois de tal hora. O problema muda, soluções mudam, as preocupações mudam. É assim, a vida é essa. E você não pode pensar assim, era melhor antes. Mentira, não era melhor antes, não. Quando a gente estava antes, você tinha menos experiência. Os problemas eram outros, você tinha menos experiência e por aí vai. Problema é sempre problema. Problema é sempre problema. Você tem que crer em Deus, deixar Ele agir, acreditar que Ele vai agir, e Ele vai fazer você sair daquela situação, e continuar vivendo, e continuar crendo, e continuar sendo consolado, e vir aqui e ouvir a palavra que você precisa ouvir, para continuar. Deus tem cuidado de nós, Ele sempre vai agir. O que não muda, eu vou repetir, o poder dele não muda, o carinho dele não muda. Ele está sempre atento a gente, sempre atento. Ele está sempre cuidando, o amor dele não muda. Sabe, o problema deles foi uma sequência. Cada fase, um problema diferente. Cada fase, Deus cuidou deles também de uma maneira diferente. E Ele faz a mesma coisa com a gente. Sabe, pregar que você não vai ter problema é fazer você uma pessoa fraca, é mentir para você e fazer com que você não espere, né, pelos problemas. E aí você pode ser morto espiritualmente por causa disso. Sabe, você pode crer que Deus estará sempre resolvendo em sua vida os problemas que você tiver que chegar a ela. Amém? Deus faz, Deus realiza, Deus faz, Deus realiza. Creia nisso. Ele tira, sim, o problema que você está vivendo. Ele leva você a uma outra situação. E nós esperamos que você sempre esteja desenvolvendo. O povo, Deus fez daquela maneira para que ele tirasse a cabeça de escravo deles. Vocês viram que nós lemos que eles reclamaram com Moisés que lá era melhor? Não era melhor. Eles estavam agora sendo ensinados no deserto. Só que às vezes é duro aprender. Às vezes é duro. Aliás, quase sempre é duro aprender, né? Mas Deus, Ele não disciplina. Está lá em Hebreus que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então nós temos que continuar. Continue sempre, não desista. Amém?